Salve, meu chegado! Hoje eu vou fazer um vídeo sobre alguns mitos que talvez você já tenha ouvido na academia, tanto sobre musculação, nutrição, todo esse mundo fit. O mito mais clássico de todos é o 3 de 8 para crescer, 3 de 15 para secar, e ele está errado, porque tanto 8 repetições quanto 15 repetições estão na zona de hipertrofia. Essa zona ela vai de 6 até 15 repetições até a falha. Só que o que acontece é que quando você faz uma série e falha próximo de 6 repetições, você tem um estímulo hipertrófico e de força. Quando você falha perto de 15 repetições, você vai ter um estímulo hipertrófico e também de resistência muscular. Eu tenho vídeo aqui no canal tanto do treino de força quanto de resistência muscular. Porém, ambos vão gerar hipertrofia também. O de 15 não vai te fazer secar. O que pode acontecer é que o treino com 15 repetições comparado com o de 8 vai gerar um pouco de gasto energético a mais. Só que isso não vai ser a força motriz do seu emagrecimento, sabe? Vai ser só um gasto energético a mais. Nem é tanto assim. Outro mito que eu já ouvi é que aquela sensação de queimação do músculo seria você perdendo gordura, queimando gordura. Que não é verdade. Na realidade, o que acontece é que quando você inicia a sua série, você está utilizando o oxigênio para te auxiliar a quebrar a glicose e gerar energia. Só que esse oxigênio ele acaba e aí você precisa fazer outro processo. Nesse outro processo você gera o lactato. Então a quebra da glicose sem oxigênio vai gerar o lactato e o lactato vai dar essa sensação de queimação. Então não tem nada a ver com perder gordura, é só esse metabólito que está se acumulando ali no músculo. Outro mito é que se você fizer abdominal você vai perder barriga, vai perder gordura da barriga. Está errado em vários níveis. O primeiro é que o fator determinante para você perder gordura é a dieta. Você vai precisar estar num déficit calórico, ou seja, você vai precisar comer menos do que seu corpo gasta. Então o seu corpo vai passar a utilizar a energia do seu próprio corpo para você se manter vivo. Outra coisa, você não consegue queimar gordura localizada, você não consegue perder gordura, por exemplo, no abdômen. Você perde gordura no seu corpo inteiro. Só que se seu abdômen tem muita gordura, quer dizer que se ele perder 10%, tem 5 kg de gordura ali, ele perdeu 500 gramas. Só que se no seu braço tiver 1 kg, ele vai perder 100 gramas. Então, ele perde em porcentagem, só que o lugar que tem mais, perde mais, porque ele é uma porcentagem baseada no valor absoluto. Porém, fazer abdominal é importante, porque o que ele vai fazer é hipertrofiar o seu músculo. Então, seu abdômen ele vai ficar mais aparente. Por isso que tem alguns fisiculturistas que você vê que ele mesmo estando com um percentual de gordura um pouco acima do palco, né, do que ele sobe, o abdômen dele ainda marca bem. Porque o músculo ele é muito espesso, então ele é fundo e você consegue ver mesmo com uma capa de gordura em cima. Então a ideia aqui é você ter um músculo hipertrofiado, fazendo abdominal e fazendo com carga, não é para fazer tipo 50 repetições. Você não faz 50 repetições pro bíceps também para ele crescer, sabe? Então você faz um abdominal com carga e quando você tiver um abdominal hipertrofiado, você seca, você perde gordura e aí ele fica evidente e bem volumoso, que nem qualquer outro músculo. O outro mito também é que se você fizer aeróbico, você emagrece. Que nem eu falei, fator determinante é você estar em déficit calórico. E aí você pode usar o aeróbico como uma ferramenta para gerar um déficit. Então, por exemplo, você sabe que seu gasto calórico diário é 2.000 calorias. E você está ingerindo 2.000 calorias, então você está neutro. Você pode usar o aeróbico para aumentar o seu gasto para 2.300 e aí você entrou nesse déficit de 300 calorias. Só que não é só o aeróbico, não é fiz aeróbico, vou emagrecer. Não, ele é uma ferramenta que aumenta o seu gasto calórico, faz o seu metabolismo ficar mais ativo e aí sim você vai perder gordura. Então não adianta, se você gasta 2.000 calorias por dia, comer 3.000, fazer um aeróbico de 200, 300 calorias e achar que vai emagrecer. Não vai. A dieta, novamente, é o fator determinante. Outro assunto que tem muito mito em volta é o treino em jejum. Muita gente acha que o treino em jejum ele vai te dar um rendimento ruim ou que você vai perder músculo, enfim, um monte de bobagem. Só que vou explicar então fisiologicamente o que vai acontecer. Quando você treina, você usa o glicogênio muscular, que ele está no músculo. Então, é esse glicogênio que você está usando no seu treino. Quando você dorme, que é o que você faz antes normalmente de um treino em jejum, você está utilizando o glicogênio hepático, que está no fígado. Então, ele não vai interferir nos seus níveis de glicogênio dentro do músculo, que são os que você usa no treino e que você precisa para ter um bom rendimento.
Mas uma coisa muito importante é que o seu pré-treino, ele na verdade vira a última refeição do dia. Porque aí você come, provavelmente vai ser uma refeição, né, com carboidratos para você encher esse glicogênio muscular. E aí, com o glicogênio muscular cheio, você acorda e vai treinar. Então, faz uma boa refeição antes de dormir, caso você treine em jejum. E aqui uma dica, se você não gosta de treinar em jejum mesmo, você precisa de alguma coisinha na barriga, porque tem gente que se sente mal. O que você pode fazer é comer uma refeição pequena ou líquida, porque isso não vai exigir muito do sistema gastrointestinal, porque o seu sistema gastrointestinal, quando ele faz o processo de digestão, ele requisita músculo, então você requisita sangue. Então tem um influxo de sangue para o intestino para ele absorver aqueles nutrientes. E aí quando você vai treinar, o seu músculo também quer sangue para você levar nutrientes para ele e ele conseguir, né, se exercitar, fazer a série, fazer a contração. E aí você vai ter uma competição do seu intestino querendo absorver nutriente e o seu sangue querendo nutriente também. E aí esse problema vai gerar provavelmente você vomitar ou você vai ter um treino muito ruim, porque você não vai ter sangue para fazer essas duas atividades ao mesmo tempo. Também tem uma galera que quando se empolga com a academia, quer treinar musculação todo santo dia. Vai de domingo a domingo treinar, se não der vai na academia, treina em casa, dá um jeito. E eu já fiz isso antes e não é a melhor opção. Porque o seu corpo ele precisa de descanso. Um dos pilares para você gerar hipertrofia é dar descanso para o seu músculo. Então se você vai lá, treina todo dia com intensidade, chega uma hora que ou o seu treino não rende mais, ou você se lesiona. Então dê o devido descanso para o seu corpo, nem que seja 3 dias de treino, 1 de descanso, 5 dias de treino, 1 de descanso, mas descansa desse tempo para o seu corpo que você só vai ver vantagem e que é capaz de você evoluir bem mais rápido descansando do que treinando todo dia. E todo mundo também já fez ou teve um amigo que perguntou o que está tomando, se estava tomando whey, pensando que quando ele colocasse a mão no suplemento ele ia ficar gigantesco, ia virar o Arnold. Na verdade, o whey ele nada mais é do que proteína em pó. É isso. Então, assim, a diferença prática entre você comer um pedaço de frango e tomar uma dose de whey é nenhuma. Vai ser proteína que seu corpo vai ingerir. Agora, obviamente, o whey ele vai ter vantagens na questão de facilitar a sua vida, de você não precisar sacar uma marmita no meio do busão. Então, ele tem as suas vantagens, porém elas são muito mais em questão de rotina do que em desempenho. Bom, o vídeo foi esse, espero que tenha sido útil, que você tenha gostado.